Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Edinaldo Correia, sou consultor financeiro. Esse é um canal que eu abordo finanças como um todo, empreendedorismo, falo tudo relacionado à parte financeira e hoje eu venho falar sobre a parte imobiliária. Investimento imobiliário é um investimento bastante lucrativo para quem sabe tocar, para quem sabe fazer administração. E hoje eu trouxe um convidado, né, um amigo meu de longa data, que eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo, vai elucidar aí tudo que a gente precisa saber, como investir, como alugar, como comprar, enfim. Bom, doutor Rodrigo Azevedo, muito bem-vindo ao canal. Eu agradeço aí você fazer essa primeira participação no meu canal e te pedir realmente que você traga luz ao pessoal que me segue, né, são muitas dúvidas, muita gente me aborda aí pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, falar um pouco sobre a questão imobiliária, não é a minha área, e eu queria que você, fizesse essa parte, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado também, Edinaldo. É muito um prazer muito grande estar podendo estrear aqui, esse quadro, nesse canal tão informativo, né, para as pessoas. Eu sou, obviamente sou especializado em direito imobiliário, né, meu nome é Rodrigo Azevedo, tenho 10 anos de formação, na área imobiliária, né, e, recebi esse convite para participar aqui desse grande amigo Dinaldo, né, é um profissional, extremamente competente, né, fala muito bem sobre investimentos, sobre, dinheiro, né, como fazer o bolso aí de todo mundo que está em casa aí, engordar, né, e, nada melhor do que a gente começar falando sobre o direito imobiliário, né, as questões relacionadas a imóveis que, eh, ainda representam, né, uma parte significativa dos investimentos do brasileiro. O brasileiro gosta muito do imóvel, né, Da parte imobiliária. exatamente, pela estabilidade, né, financeira que dá. Então a gente ainda tem um mercado financeiro que aponta muito também para o segmento da área imobiliária, né, por essa questão. Esses investimentos imobiliários, as pessoas estão cada vez mais buscando saber, né, de imóveis nesse sentido, não só de moradia, mas nesse sentido de investimento mesmo, né. Então, é uma excelente oportunidade, né, uma excelente janela para a gente poder discutir sobre isso diante desse cenário que a gente tem, podendo observar aí de muitas mudanças na área, né, do direito imobiliário, dos investimentos imobiliários. Então, interessantíssimo a gente poder aqui falar um pouco sobre finanças, investimentos, e vai ser muito legal aí, espero que vocês daí de casa gostem. Então, doutor, você tocou num assunto muito importante. Realmente, o brasileiro, ele é apaixonado por imóveis. Eu falo porque isso já vem de mim de família, né? Meu pai, ele é um grande investidor aí na parte imobiliária. Ele não gosta muito da questão bancária, porque ele tem aquela mente antiga ainda de que, né, aquele tempo que Collor prendeu, né, a questão do investimento em poupança que o pessoal tinha. E assim, o brasileiro, ele para escapar disso, ele acabou, se jogando, né, eu posso falar dessa forma, se jogando muito pesadamente, realmente, na questão imobiliária. E meu pai, ele é, eu digo refém disso, porque ele não cria outras alternativas. Ele realmente só gosta da parte imobiliária. Eu tento tirar um pouco disso ele, né, para a gente fazer uma diversificação. Eu falo para ele, a gente tem outras formas de investir, até mais rentáveis, né, mas enfim, o brasileiro em si, ele tem essa mentalidade. E assim, eu queria te perguntar, logo nesse primeiro momento, quais são os riscos, né, que o investidor na parte imobiliária ele corre, né, o cara que não tem muito conhecimento, ele quer comprar seu imóvel, ele quer fazer, seu primeiro investimento, não como compra de uma moradia, que aí eu acho que fica até de uma forma mais tranquila, mas como investidor, tá? O que é que você tem a dizer? Quais são os riscos que esse investidor corre? Você, bem pontuou, né, existe essa predileção, muitas vezes por conta do investimento imobiliário, em virtude de ser um bem, tangível ali, né, então, é algo que você tem ali, né, que você, consegue pegar, tocar, mensurar, então isso, Sim, sim.
traz uma sensação de mais estabilidade, mais Uma segurança, segurança, né, vamos dizer dessa forma. de algo que vai se perpetuar e inclusive para outras gerações. Então, isso ainda é muito preso, né, dentro da nossa do nosso, da nossa nosso entendimento sobre investimentos. Então o investimento imobiliário ele tem essa conotação de segurança, mas, né, que aí justamente essa pergunta que você me traz, existem sim muitos riscos, né, nos investimentos imobiliários, justamente porque, né, a gente, ainda vive, né, dentro de um sistema registral muito arcaico, né. Então a gente tem, um sistema registral, com muitas complexidades, né, muito fechado, né, e essas dificuldades, né, que a gente tem registralmente em abrir uma matrícula, né, se registrar uma cadeia dominial ali, tudo direitinho, né, preservando os princípios registrais, né. Isso, traz, né, um cenário que é um pouco caótico, principalmente para quem não tem Sim, esse entendimento, né. Muitas sim, vezes as pessoas sequer sabem o que é matrícula de imóvel, né. Então a gente tem essa dificuldade, né, que são as questões realmente dos registros públicos, né, o registro imobiliário, ele tem sofrido, mudanças, né, o CNJ tem trazido uma regulamentação para tornar mais fluida tudo isso, mais conectada, né, sim, a sim. própria Receita Federal, hoje já tem um novo olhar sobre a importância, né, de se fazer uma interligação, uma conexão entre sistemas para que tudo isso seja devidamente integrado, né, dados tributários com de receitas, de fiscais, né, com dados registrais, imobiliários, né, então, isso tem sido uma crescente, né, as pessoas têm se entendido a importância que esses mecanismos eles efetivamente interajam de forma harmônica, né, e aí a gente tem passado por algumas mudanças em relação a isso, mas vem muito também da falta de entendimento das pessoas sobre, questões básicas do nosso sistema registral e que as pessoas acabam não tendo um entendimento do que é o básico ali, né, de uma transação imobiliária, que é você analisar uma matrícula imobiliária, né, você ver se o imóvel existe registralmente, né. Então, são essas dificuldades, né, num cenário mais amplo, que a gente realmente observa, são essas dificuldades que acabam atrapalhando os investimentos imobiliários, que está no desconhecimento da população e também nas dificuldades registrais, né. Então, eu tenho um cliente mesmo que, Eu ia te perguntar se de um fato você tem algum cliente caso. tem um cliente meu que tá nesse que até conversou comigo esses dias, sobre justamente isso, que ele tem mais de 1 bilhão de VGV parado em Salvador, né, por conta justamente Da matrícula. de questões registrais, né, Caramba. com questões que dificultam a incorporação imobiliária ali, né. Então, isso é um grande entrave ainda, né, do crescimento imobiliário ainda, e principalmente do investimento também para aquela pessoa física que quer adquirir um imóvel em leilão, né, Sim. dessas diversas formas. Então isso é uma situação que acaba travando muito. Então a gente tem um sistema registral complexo, e que, dificulta bastante as transações imobiliárias. Hum. Você vê, né, engraçado, quando você fala nessa questão do sistema registral, eu enquanto leigo, né, eu imagino que a dificuldade não seja do setor público, seria do caso a dificuldade do próprio investidor, comprador, em ir lá e procurar a questão do registro, mas tem essa dificuldade por parte do incorporador, por parte do empresário, então, você tem esse entrave também desse lado, né. Engraçado, eu não tinha essa noção. É bastante. Esse trave ele
Na verdade, todo mundo acaba se prejudicando, Sim, né, claro, claro. O dessa forma. mercado imobiliário como um todo. Se prejudica ali. Mas, com a gente tem uma lei, de registro público que vai inaugurar em 1976, né, o sistema de matrícula, só a partir dessa data. Então, de certa forma, é um pouco recente. E antes disso, a gente, vigorava em um sistema registral que era de transcrição imobiliária, né. Então, as transações imobiliárias eram todas, colocadas dentro de um livro, né, e não havia uma individualização por imóvel, né. Entendi, Então era a transcrição. Então ainda a gente tem antes de 76, a gente tem muitos imóveis antes de 76 que não estão em uma matrícula, que ainda precisa se criar uma matrícula, imóveis que, sequer estão nesse contexto, porque é uma entendi, lei, que de 1976 para cá não tem muita coisa. Mas então a gente tem essa complexidade, né, de ter passado muito tempo por de uma estrutura registral muito, muito complicada, né, para você encontrar registros, imobiliários, né, é complicado. Salvador, a primeira capital do país, né. é. A gente aqui em Salvador tem uma dificuldade ainda maior, porque Salvador ela começa, né, como uma cidade militar, né. Então a gente tem inclusive, uma dificuldade maior, porque, a cidade ela se organiza de forma, desestruturada, né, então vai crescendo pelos seus lados ali sem Sim, uma complexidade, então é uma cidade, você que é de cresce começa ali naquele centro histórico e isso, desordenadamente ele vai expandindo, criando-se áreas, né, onde o poder público vai chegar depois ainda, né, muito depois. muito depois. E aí, a gente tem instrumentos hoje que são recentes de regularização de imóveis, né, a REURB, enfim, até a questão da usucapião. Então, assim, são situações que são recentes, assim, a gente tem passado por essa mudança, né, que é gradual ali, porque a gente tem muitos núcleos urbanos que são consolidados, mas estão completamente na informalidade ali, né. Então, Salvador vive isso é uma realidade, das grandes capitais do país, né, mas Salvador, né, tem essa particularidade, de ser uma cidade muito antiga, né, Sim, e do século XVI ali, então a gente tem dificuldades realmente, então, imagine quantos anos né, de desorganização, né, é, imobiliária a gente tem, então a gente tem um complexo, difícil, né. Então existem outras cidades que estão melhores desenvolvidas nesse ponto, mas de forma abrangente, assim, a gente ainda tem a gente tem um sistema registral em que cada estado tem sua própria regulamentação, né, e, às vezes vai de encontro ao que está na lei, né, se o código de normas de um estado diz uma coisa, a lei de registros públicos diz outra, então a gente tem é bastante truncado, né. Então, entendi. os investimentos imobiliários eles precisam passar por uma análise, Mais mais criteriosa. criteriosa, porque se você faz um investimento, mas que você não tem lá um registro efetivo daquele imóvel, fazer uma análise exatamente do que está ali descrito, você vai comprar um imóvel na planta, não olha o memorial de incorporação, se existe um registro de memorial de incorporação na matrícula a matrícula mãe desse imóvel, né. Então, a gente tem muitas dificuldades que são decorrentes desse caso mesmo. Eu trabalho em banco, tá. Aconteceu um caso comigo, há um tempo atrás, faz assim alguns anos, uns 6 anos. Um cliente ele comprou um imóvel na planta, e o imóvel na planta, ele vai pagando, né, você chega lá, vê, gostou, se interessou, ele faz ele faz um plano de parcelamento, o cara vai pagando esse parcelamento até, né, chegar a liberar o habite-se, né, que isso é uma coisa que eu vou até pedir para você detalhar um pouco mais, liberar o habite-se. E no caso desse cliente foi o que aconteceu, ele foi pagando, 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 pagando. Chegou na hora do momento que ele procurou a gente enquanto banco para fazer o financiamento da parte que restava. E nesse momento, aquela empresa, ela não tinha ainda regularizado a BITS, algumas documentações necessárias para financiamento do próprio banco, né, para liberar o crédito para esse essa pessoa finalizar a compra desse imóvel. E assim, ele teve uma dor de cabeça enorme, eu acompanhei, porque era um cliente meu.
foi bem difícil, teve questões emocionais aí que abalou tanto ele quanto a família. E eu sei que no final, eu acho que ele teve houve um distrato ali, ele ainda com prejuízo, eu lembro bem que ele teve um prejuízo grande, e assim, aquilo para mim meio que, criou uma dificuldade em tentar comprar um imóvel na planta, aquilo já me chamou atenção. Então eu acho que o imóvel na planta ele tem esses riscos, né, eu estou abordando isso, porque eu vi que você falou em imóvel na planta. Tem alguns outros riscos a mais? Tem o que é que o cara que quer comprar um imóvel na planta hoje, ele tem que dizer: "Não, isso aqui é necessário eu primeiro ver antes de eu botar qualquer valor ali". Exatamente. O produto, né, imóvel na planta, né, ele é derivado de um outro produto, né, imobiliário, que é a incorporação imobiliária, né. Então, os incorporadores, né, são a figura jurídica que é responsável pela incorporação ali. Então, essa incorporação imobiliária, na verdade, o que que você está comprando, na verdade, um imóvel que ainda não existe. Sim, Então você está comprando um projeto futuro de um imóvel. sim, Você faz um investimento sobre algo que efetivamente ainda não está ali. Então você está confiando, na verdade, o seu dinheiro ali, seu investimento, algo que não existe, confiando na responsabilidade jurídica que aquela pessoa, incorporador, né, que a lei de incorporação traz, que é de 1964, a figura do incorporador, que é aquela pessoa que vai se responsabilizar se alguma coisa não der certo, né, em virtude daquela incorporação. Mas obviamente que, se você não tiver uma análise criteriosa da empresa que está incorporando, né, do grupo econômico que está ali por trás, né, você já começa com algo, o risco eh, já é o maior, né, risco já é maior. já é Então maior. você, precisa, analisar a figura do incorporador, né, a pessoa o grupo econômico que está ali por detrás, para que você saiba se você vai ter esse tipo de problema de atraso de imóvel, se o imóvel vai efetivamente terminar, né, porque, né, é um caso emblemático, né, de uma incorporadora em Brasília, né, que quebrou e deixou vários brasileiros Isso, sem seus imóveis, né, fizeram seus investimentos e os empreendimentos não não terminaram e as pessoas terminaram. ficaram há um case jurídico aí, né, que a gente fala que, traz muito dessa importância de se analisar, né, a incorporadora, né, quem você tá botando seu dinheiro em algo que ainda não existe. Então você Sim, está comprando uma promessa, sim, né, daquilo ali, né. Então a gente tem essa dificuldade e, principalmente porque as pessoas também as pessoas não entendem muito sobre contratos, e aí você vai entrar com áreas que são direito bancário, direito imobiliário, então são vertentes que direito registral, então são situações que tornam a compra de um imóvel que você está ali comprando na planta, alguma coisa que ainda vai existir, né, que faz com que as pessoas achem que é uma operação simples, mas não é, né, é uma operação complexa, é uma operação, que exige cuidado, que exige uma análise criteriosa, então não dá para você simplesmente sair e investir: "Ah, é melhor comprar imóvel na planta", é, não, é um investimento de algo que ainda nem existe e que você está confiando ali, então você tem que fazer uma análise muito boa do incorporador, que é a figura jurídica que vai efetivamente dar, respaldo para aquele investimento que você vai trazer ali, porque se você não tiver um grupo por trás, que você sabe que tem capital para botar essa obra para frente, né, e que tem um projeto bacana, uma memorial de incorporação interessante e que, tem um projeto de engenharia adequado, você vai provavelmente ter dificuldades. Então, é importante, analisar muito bem com quem você que você contrata, compra esse compra por conta dessas questões, de que você está comprando alguma coisa na planta ali. Essa questão da Bits, né, ela é muito, as pessoas, né, ficam com esse nome, parece que demonizaram a questão da Bits, né, é, porque todo mundo, fica com esse inferno desse Habits na é, cabeça, porque enquanto tudo, né, vários marcos dentro da incorporação imobiliária são referenciadas com a data de expedição da Bits, e as pessoas querem saber o que é esse Habits, e é é. justamente isso. O danado do Habits, o que é que ele é? Ele é
ele é um documento, né, que é expedido pela prefeitura ali, né, que ele dá, né, ele faz aquela é o momento em que a prefeitura, né, o município, no seu poder de polícia ali, e de fiscalização, né, que da administração pública, ele vai verificar se aquilo que você registrou no memorial de incorporação tá, tá em consonância com o que está construído ali, né. E aí vai se verificar essas questões, né, questões urbanísticas, se efetivo foram cumpridas dentro daquele projeto que existia Sim, e aquilo que efetivamente estava lá, as questões de habitabilidade desse imóvel, segurança, da construção. Então tem que se fazer essa análise, né, porque, você está colocando ali com a verticalização das propriedades, né, você está colocando hoje surge no super condomínio, então a edificação tem muitas pessoas ali, então existe, a necessidade imperativa de que a administração pública fiscalize e analise se a construção está efetivamente em consonância com aquilo que foi do memorial que foi aprovado ali e registrado dentro da matrícula. Então as questões todas essas questões urbanísticas e de habitabilidade, de normas de construção civil, bombeiros, tudo isso precisa passar por esse critério para que o município possa dar: "Ok, ó, esse imóvel aqui está em consonância com o memorial de incorporação que foi registrado lá atrás na matrícula do imóvel, e esse imóvel tem condições de ser habitável da forma, em que o empreendimento foi concebido na sua original". Então, o Habite-se, né, tem essa importância toda, justamente porque é justamente dessa forma em que o município ele consegue, fiscalizar inclusive se as questões de tributos foram devidamente feitas, né, tudo isso é importante, para o município. Então essa questão da habitabilidade, da segurança da construção, da correspondência entre incorporação, né, e o que foi prometido e aquilo que está sendo, ali entregue, né, de certa forma, então, existe essa importância. Então é um marco muito importante ali, e sem esse habite, né, que é quando efetivamente o imóvel ganha condições de habitabilidade e ele efetivamente passa a existir juridicamente, né, porque é dali enquanto não houver o habite-se, você não consegue transformar aquele empreendimento grande nas suas matrículas autônomas ali, né. Então, só se permite registralmente que um imóvel, o empreendimento ele efetivamente saia do papel e vire, né, matrículas específicas ali a partir do habite-se, porque é esse momento que se constitui o condomínio edilício ali, e aí aquelas matrículas autônomas vão ser criadas e cada pessoa, o promitente e adquirente ali vai receber a sua matrícula do seu imóvel. Então uma data muito, importante na incorporação imobiliária, na fase da incorporação imobiliária, porque, desse ponto em seguinte é que a gente vai efetivamente ter um imóvel registralmente ali, né, existente e vai fazer com que, os atos seguintes possam acontecer ali de divisão do empreendimento ali, tudo direitinho, né, constituição do condomínio, assembleia de condôminos, tudo isso vem a partir desse momento, né, porque tem essa importância fulcral ali realmente. então, na verdade, o que é que acontece? Até chegar ao habite é um projeto, tá. Então é um projeto onde você inicia, ele mostra tudo o que ele vai fazer, tudo o que ele promete, né. Naquele momento o comprador, o investidor, a pessoa que quer ou comprar para morar, enfim, ele viu o projeto, ele gostou, ele só vai ter definitivamente uma matrícula, um registro, tudo certinho, né, tudo bem organizado, validado pelo Estado, no habite, ou seja, o Estado vai verificar se de fato a incorporadora está cumprindo tudo o que ele prometeu ali para aquele comprador. Então, no caso, Exatamente, essa é a grande importância, né, porque você quando registra o memorial de incorporação, você registra as plantas, memorial descritivo do imóvel, os projetos todos técnicos, arquitetônicos, tá tudo ali, né, e aí o município ele vai fazer essa conferência, né, e verificar as questões
de habitabilidade do imóvel, né, da segurança da construção, se seguir as normas, técnicas da BNT, que trazem todas as questões da técnica da construção civil, para que você tenha, toda essa, que seja, né, o poder público fiscaliza isso e dá o ok, de que pronto, esse empreendimento, foi entregue devidamente, né, está dentro das normas dos projetos técnicos e arquitetônicos que foram entregues lá atrás no memorial, e esse imóvel, tem condições agora de entrar dentro do comércio jurídico, né, efetivamente, e, passar a constituir o condomínio edilício e as matrículas autônomas elas se derivarem dali do empreendimento, né. Então, aí vai se criar os cadastros, municipais, né, de cada imóvel e se criar, o habite de cada unidade também, então tudo isso, acaba tendo uma importância muito grande. E aí, vem justamente, pegando um pouco desse seu, caso do seu cliente, que Sim, é uma situação muito comum, porque, ele teve o muita dor de cabeça, exatamente. muita dor de cabeça. A incorporação imobiliária, a princípio, né, clássica, né, a incorporação imobiliária clássica, ela, o financiamento imobiliário, né, como você precisa ter um imóvel existente que vai garantir aquele financiamento, sem o imóvel não existe o financiamento imobiliário, ele não tem a garantia. Então, o banco ele vai condicionar o empréstimo à existência do imóvel. Então, para que esse imóvel exista juridicamente, efetivamente e entre no comércio jurídico, você precisa, desse habite-se, porque a Sim, partir do habite-se que você vai ter, os atos posteriores ali. Então se você não tem um imóvel efetivamente para chamar de seu, né, e que esteja aprovado ali, né, então você não tem como, né, dar a garantia desse financiamento. Então, muitas vezes, acontece na incorporação tradicional, o banco ele vai condicionar a entrega, o financiamento à existência do imóvel que vai dar garantia a esse financiamento ali, né. sim, Então, é por isso que o habite é tão importante e por isso que o banco, na maioria das vezes, não faz isso, não faz, o imóvel sem não faz não contrata o financiamento sim. com Ele não você, libera o o crédito de forma crédito, nenhuma se não sem tiver o sem o habite, habite, porque de forma nenhuma. se o habite não vai se gerar uma matrícula autônoma, você não vai ter uma matrícula para poder vincular esse mútuo que você está fazendo com o banco, né, que aí você vai fazer a alienação fiduciária, que é geralmente, e aí você vai linkar uma coisa com a outra, então sem isso não tem como fazer. Então é por isso que tem essa questão, e aí vem muitas vezes porque a incorporadora, na maioria dos casos, ela coloca no contrato que a parcela grande, né, que é a parcela que a pessoa vai atrás do financiamento imobiliário, ela, eles colocam as cláusulas informando que a pessoa tem que a responsabilidade pelo financiamento, é dela. Então: "Ó, eu tô aqui com o meu produto, vai chegar essa fase aqui que você vai precisar pagar. É, Se você vai trazer com um financiamento imobiliário, eh, aí é uma situação sua, mas em tese é uma parcela que você pode pagar tão ou à vista ou você vai ou financiar, vai se você quiser financiar. financiar. Só que como o banco condiciona o financiamento ao habite, muitas vezes a data do vencimento dessa parcela, ela chega, né, e o habite ainda não chegou. Então o banco ele vai dizer que não vai dar o financiamento porque está sem o habite. E aí o comprador chega para a incorporadora e fala: "Olha, eu não estou conseguindo fazer meu financiamento por culpa do atraso da entrega da obra e agora eu já estou sendo cobrado dessa parcela maior, o volume maior, que eu iria financiar". E aí justamente a incorporadora tem, né, esse comportamento ó, financiar a parcela você está querendo financiar com o banco, você vai trazer seu banco e a gente vai financiar, mas eu não tenho a responsabilidade é sua. Então Caramba. então acaba, existindo realmente uma dor de cabeça muito grande, porque o financiamento, ele a construtora e o financiamento, eles não têm essa, eles não se vinculam, né, então tanto o financiamento é independente ali, ele não quer saber se o empreendimento está
tá atrasado, ele só vai dar o financiamento, né, quando efetivamente, esse imóvel tiver devidamente registrado, e a construtora, a incorporadora, ela também vai se eximir de responsabilidade, porque o atraso está ali previsto, né, então, é possível, né, tem a cláusula de tolerância que já é permitida hoje de 180 dias de atraso, e se esse atraso acontecer, posterior a isso, e vencer essa parcela que é A parcela maior, né. maior do contrato de aquisição do imóvel que você faz com a própria incorporadora, se vencer ali, vai começar a gerar os juros ali, então para ele é independente, então ele não atrela essa data à data do habite, né. Ele não tem, não faz a própria incorporadora, ela não faz isso, né. Interessante. Então isso acaba criando realmente situações muito difíceis, que aí o imóvel começa a gerar, a pessoa começa a ficar em dívida com a construtora, porque não consegue financiamento, não consegue entrega das chaves, e aí o financiamento continua ali, ou os encargos financeiros dessa Sim, parcela sim, sim. começam a se amontoar ali, né, e aí a pessoa quando vê, a dívida, a parcela se transformou às vezes em muito maior, e ela tinha buscado um financiamento, de uma parcela menor, porque ela não estava, né, pensando que aquilo ia acontecer, né, e Sim, aí, acaba criando uma dificuldade muito grande, enquanto isso está lá correndo juros, correção monetária, está correndo tudo. Então você tem toda essa dificuldade, né, que a pessoa acaba tendo também. E aí outras situações também que são muito comuns na compra de imóveis na planta, é o famigerado juros de obra, né, que é justamente quando, que é algo que foge um pouco da previsibilidade ali financeira, né, do contrato. Muitas vezes eles não trazem para você qual é os juros que você vai pagar durante a obra ali daquele imóvel, né. Então, isso faz também, é muito comum, né, que as pessoas acabem se embolando por conta desses juros, porque as parcelas estão ali devidamente, provisionadas de como vai ser, mas esses juros de obra, né, que é durante o período construtivo ali, que é os juros que se cobra, pra durante o período em que a fase de construção do imóvel, essas parcelas elas não têm uma previsibilidade de quanto efetivamente vai estar ali, né. Então você recebe as parcelas dos juros da obra, e você precisa pagar, e você não tem uma previsibilidade, de qual vai ser efetivamente esse valor, né. sim. E aí a pessoa tá quitando ali o juros da obra, tá achando que tá abatendo do saldo devedor, mas não, os juros da obra é só É, juros. são juros, É é, só é. juros, O entendeu? valor continua do O mesmo o jeito, valor continua do mesmo jeito ali, a pessoa tá pagando e não sai do pensando que tá lugar. pagando uma pa E não sai do lugar, o seu devedor da pessoa continua lá, daquele tamanho. E aí, quando ela vê, se embola, porque, começa a vir a parcelas, uma parte da, né, umas parcelas ali, porque geralmente a incorporação você paga, umas parcelas pequenas, aí chega em 6 meses depois você paga uma é, parcela grande, aí volta para umas pequenas, aí depois você paga paga uma uma parcela parcela grande, maior. aí vai assim, e aí quando a pessoa vê, veio 2 parcelas grandes, um os juros do juros da obra com uma daquela, e aí a pessoa não consegue, aí começa a se embolar. E aí começa a ter dificuldade, porque não estava ali previsto, não tinha essa concepção de que isso ia acontecer, não estava nos planos, e aí a coisa vai juntando com a parcela com a outra, e não consegue pagar. Quando a pessoa vê, já está devendo, tanto à construtora ali, né, e aí a coisa vai se tornando cada vez maior ali, né. Então, é uma situação que as pessoas perguntam um pouco sobre esse tal juros da obra, de obra, né, e é importante, muito importante se buscar, entender o máximo sobre esse tema na hora que se vai se fazer uma contratação, para que se pergunte se naquela incorporação
vai incidir os juros de obra, quanto é isso, em que momento que vai ser cobrado, né, qual o máximo valor que aquilo tem feito, né. Então eu sempre inclusive falo com meus clientes que, sempre tem uma margem, tem uma margem de 10 a 15% ali, do que tá do saldo devedor e aquilo Sim. que você vai efetivamente Faça um pagar. orçamento, É, sempre com um valor maior do hum, que aquilo que você acha que é, vai pagar. exatamente, né. Eu sempre recomendo, inclusive, no meu trabalho, assim, se você tem um orçamento, né, de investimento, de algo que você vai comprar, tente sempre orçar mais, né. Porque se você está orçando num valor maior, e aquele valor real for um valor menor, você vai viver tranquilo, entendeu? É, exatamente, Você vai é. viver tranquilo. Então tem que ter essa margem de segurança. E quando eu vejo que a pessoa não tem, né, por isso que é a importância, né, porque, do advogado muitas vezes na análise de contratos, porque, eh o contrato de compra e venda de um imóvel, ele é um contrato significativo na vida de uma Claro, pessoa, né. claro. O incorpora o corretor ali geralmente ela está vinculada ao próprio corretor, a próprio incorporador ali, então ele não vai te trazer todas as minúcias daquilo ali, né, porque obviamente que, na incorporação quem paga a a taxa de corretagem é justamente o próprio incorporador, né, ele só vai te exigir que você pague se você quiser a rescisão do contrato. Se você Hum, fizer a rescisão do contrato, ele vai te exigir a restituição pela taxa pelo de pagamento do corretagem corretor. que ele pagou, né. E aí, nesse caso aí tem justamente essa questão. E aí o corretor, ele está efetivamente numa transação ali, mas obviamente que ele não está na sua total parcialidade justamente porque ele está vinculado à incorporadora ali, que é quem vai pagar efetivamente o contrato. Então, não se faz esse tipo de análise, né, as pessoas, vão, né, você vai assinar um contrato, qualquer que seja vultuoso dentro no impacto financeiro importante, e você não vai fazer uma análise desse contrato, né, de cláusula a cláusula para entender o que efetivamente você está assinando ali, né, se você vai, se colocar em uma posição que você tenha condições ou não daquilo, e porque às vezes existe realmente um déficit de entrega de informações nesses processos transacionais ali de imóveis, né, na planta principalmente, Sim, né, porque eles estão sempre vinculados, né, a isso. Então a transação ela acaba não saindo da melhor forma possível, e a pessoa acaba se pegando muito com situações que ela não previu, né, não estava ali, não tinha ideia, porque obviamente que algumas coisas vão estar lá dentro do contrato, mas não vão ser explicitadas da forma que sim, tem. sim. Então, existe isso e, questões de metragem de imóvel, né, se vende um imóvel ali, você está comprando tanto de área privativa no imóvel, mas quando você vai contar efetivamente na matrícula ou no projeto arquitetônico ali, eh, Diverge. diverge, porque tem, conta o área técnica de tal coisa, parede, né, então hoje em dia o mercado imobiliário está muito aquecido com os lofts, né, com esses apartamentos, menores, O né, estúdio. dos Boa, estúdios, né. boa, boa. E hoje, acontece muito isso, e aí a pessoa compra, não faz essa análise efetivamente, né, eles colocam na área privativa tanto, mas, essa área privativa ali está incluído vários áreas que efetivamente não são, utilizáveis, né, Sim, e aí num loft você tá às vezes quando um loft 5 metros quadrados é o tamanho de uma varanda, é. entendeu? E aí a pessoa quando vai chegar lá para ver, quando vai ver lá o imóvel é bem menor Bem ali. menor do que ele Eu tenho muitos clientes com essas situações, porque quando viram depois, o imóvel tá ali, a metragem efetiva do que de área utilizável que ele tem é muito menor daquela área privativa que tá ali, né, que conta como área privativa, porque vai contar para você para fins de condomínio, né, então, no rateio sua área privativa e tal, então enfim, tem as áreas comuns e áreas privativas. Aquela ali é a área privativa sua, mas o que é efetivamente utilizável, isso é um problema que chegou justamente com
com os estúdios, né, porque já são apartamentos bem pequenos, né. Com os apartamentos grandes, isso não era uma preocupação das pessoas, porque os apartamentos eram grandes, então É, essa às vezes uma essa metragem, uma a metragem mínimozinha ou de 5 outra, metros quadrados, 3, 4 metros quadrados não fazia não vai relevância, mas para você que vai botar esse imóvel para vai comprar pensando até em rentabilizar esse imóvel depois no Airbnb, numa plataforma, e aí você compra, vê que o apartamento, não tem a metragem que você imaginou, porque muitas vezes o apartamento modelo que você visitou, às vezes não estava também compatível com essa dimensão ali, então você olha o apartamento decorado ali e acha uma graça, né, mas na hora que você recebe o seu efetivamente, não tá na mesmo enquadramento ali, e aí quando você vê: "Pô, eu pensei que o apartamento tinha 20 metros quadrados, na verdade tem 16 metros quadrados, agora 17 doutor, metros quadrados". então, isso muda um pouco aí a questão, né, pra você ver como fica profundo. Eu não vou dizer nem que é prática, né, porque eu acho que isso é você realmente, enquanto incorporador, você tentar lesar o seu cliente. Mas pensando da seguinte forma, eu não digo normal, mas é comum o cliente ir, ver um decorado e naquele decorado acabar sendo o decorado menor, um decorado, desculpa, maior do que ele efetivamente vai receber? Sim, isso é Caramba. uma situação bem comum, é muito comum mesmo, né, as pessoas, principalmente, né, como eu te falei, né, nos imóveis em que eram grandes, porque a gente vem de uma cultura de imóveis grandes, né, Sim, sim, sim. essa cultura agora é nova, né, então as pessoas ainda não dimensionaram exatamente. E existe um boom imobiliário aí, Muito principalmente aqui grande. na O nossa mercado orla. aqueceu É, totalmente com isso. Em São Paulo chegou muito forte, né. Aqui tem chegado também muito forte também, né. A gente tem loteado aí praticamente a orla em Salvador, tá sim, toda, sim, com seus estandes de vendas sim, aí para sim. subir, e as pessoas, não estão acostumadas a comprar imóveis tão pequenos, e aí, quando vê, entra num apartamento e quando vê aquele decorado ali já não tá a mesma coisa, então obviamente que, acaba acontecendo isso, só que é uma situação mais difícil de você, comprovar, não, estava ali, não é É, complicado, né, então você não chegou lá, você na hora que você você viu não o decorado, saía você não mediu você não nada. sai mide, você não chega com a trena lá para medir o que é que É, tá, o que não tá, enfim. Então, a gente tem, né, um pouco, dessa situação, a pessoa chega ali com a ideia, quando vê, vai ver a outra, até porque arquitetonicamente eles fazem para a coisa se aparecer o mais, né, de certa forma, mais ampla possível ali, sim. né, e aí você não tem essa noção de espaço. Quando você recebe o apartamento cru ali e entra, abre a porta do apartamento pronto, você vê Meu aquele negocinho Deus. minúsculo ali que você vê que, né, muito então, muito comum um apartamento de 20 metros quadrados, né, que você compra por metro quadrado, né, Aham. você vai comprar, ele vai fazer o VGV dele, né, enfim, de uma forma muito natural, ele vai fazer, a venda dele com base em metro quadrado, mas você, no fim das contas, não comprou aquilo ali achando que ia ter esse déficit De de metragem. metragem, que na verdade sempre aconteceu, mas como eu te falei, como não tinha essa importância, os imóveis eram grandes, a gente não tinha essa metragem, era pouca coisa, mas no estúdio, né, ela tem uma importância muito grande. E aí a pessoa quando vê se depara com um imóvel bem menor, não era aquilo que ele imaginou, e aí já tá lá, o imóvel já foi entregue, né, e aí vai discutir isso, acaba tendo um problema mesmo, e é realmente uma perda financeira que a pessoa acaba Imagino, tendo. imagino. Então são essas, importâncias, assim, de se analisar. Isso é uma questão que está muito em voga, as próprias questões também relacionadas à exploração dos imóveis via a Airbnb, Airbnb. né, isso tem gerado, muitos conflitos porque, os condomínios eles podem prever a possibilidade de se vetar a utilização, do imóvel por meio dessas plataformas, então, eh, é importante se anali verificar exatamente o empreendimento que você está comprando, se ele qual é o perfil que ele tem, porque, se ele não tiver, por exemplo, já começa analisar se o imóvel tem portarias diferentes para quem é morador, para quem é, porque isso vai fazer, importância, porque se você estiver comprando adquirindo um imóvel
que ele já não for se ele não for concebido já inicialmente para essa concepção de você, sim. explorar ele como isso pode criar problemas e aí você pode ter Ele já uma tem que nascer com esse com modelo. esse modelo, né, Hã, você tem que buscar já um imóvel que já nasça com esse modelo para que você não tenha esse problema depois de na hora que se constituir o condomínio, as pessoas votarem por criar uma vedação isso, né. Inclusive existe, né, uma previsão no código na reforma do Código Civil de se regulamentar esse tema de uma forma, mais bem, assim, para que dê mais segurança jurídica. Então muitos, tem alguns clientes com esse problema, né, de que hoje, comprou o imóvel na época não tinha essa vedação, mas depois, constituíram uma assembleia ali, fizeram e tiraram, vedaram essa possibilidade. E aí você comprou o imóvel para esse fim, com essa rentabilidade para essa rentabilidade, sim, e aí no fim das contas você não consegue fazer, não consegue rentabilizar por conta disso, e aí você tem que eh, vai ter que se não vai vender do jeito que você óbvio que você vai ganhar uma valorização do imóvel, mas enfim, não era essa a sim, sua concepção sim, original, né. E aí tem essas dificuldades. Então, isso é uma situação também que precisa ser muito bem analisada, porque os imóveis eles já precisam ter essa finalidade. Quando você vê que o imóvel ele já foi construído com a finalidade de investimento mesmo, assim, né, que a maioria das pessoas estão adquirindo ali mais para investimento, então você já tem, a própria estruturação de arquitetônica do condomínio com entradas diferentes, ele já facilita, essa situação, porque você tem uma questão de segurança que já vai se dar para quem está adquirindo para morar, né, e para quem está adquirindo. Então, essas situações são importantes ser analisadas para que você não tenha esse problema de comprar alguma coisa achando que depois você, né, tem. Então, além dessas questões registrais que eu apontei no início, a gente tem essas questões também de ordens condominiais, né, que acabam, trazendo também problemas, né. Então, obviamente que você compra um imóvel para alguém vai se habitar, né, alguém vai habitar ali, a não ser se você comprar para comprar, vender, comprar e vender, mas as questões condominiais também são importantes, né, porque, do que você está comprando ali, você tem uma maioria e às vezes é um condomínio gigante, as pessoas e aí a maioria vai decidir, né, então você tem essas questões condominiais são importantes também se analisar, de como você vai fazer. Porque, por exemplo, você está em Airbnb, mas, o imóvel o condomínio não aceita pet, né, o condomínio não aceita pet. E aí você, no bar não tem pet, é. eu vou aqui, mas não posso levar meu pet, hoje todo mundo tem um pet, né, todo mundo tem pai Pai de pet, eu mãe de mesmo fui, pet. então todo mundo tem, como vai e aí quando você vê, tá lá, não pode usar, e aí você tem que trazer essa limitação pra exploração do seu imóvel ali, então vai reduzir a sua exploração, né, que você É, então essas questões condominiais também são importantes para quem vai importante, verdade. investir, quem quer rentabilizar o imóvel, porque isso acaba gerando e às vezes inviabilizando o próprio ativo ali financeiro, você vai ter que utilizar com outros fins, mas não aquele que você originalmente concebeu, né. Entendi. Investimento imobiliário é a grande forma que o brasileiro tem de criar poupança, né. O brasileiro, ele, por natureza, por cultura, ele gosta de receber aluguéis, de poupar dessa forma. Eu trouxe aqui o doutor justamente para estar explicando, detalhando, falando sobre todas essas questões, justamente porque o mercado imobiliário ele tem muitos riscos que a gente tem que passar para o investidor, né, para a pessoa que quer comprar para investir ou tanto como renda, ou de repente se vender aí com lucro, né, comprando aí na diferença. Mas enfim, a gente trouxe aqui esse conteúdo justamente para deixar isso, de forma clara, tá. Doutor, eu agradeço, de coração você ter aceitado o meu convite. Eu realmente esse papo eu acho que caberia aí a gente levar um tempo maior, porque de fato são coisas que eu descobri aqui que me assustaram um pouco, que eu fiquei mais atento e tenho a certeza que eu vou abordar isso de uma forma mais profunda, né. E espero, né, em um momento próximo a gente voltar essa conversa e trazer aí mais luz aí
para os meus seguidores, para o público em geral, o pessoal aí que quer fazer esse tipo de investimento. Não, com certeza, a gente pôde pincelar um pouco ali sobre essas questões, né, é um panorama muito amplo, né, são várias formas de investimentos imobiliários, a gente acabou trazendo mais aquela que é mais principal ali, que é o imóvel na planta, né, que é o Sim, que as pessoas geralmente buscam mais, que é a forma mais tradicional ali, né, de comprar um imóvel, que é um investimento, porque você está comprando alguma coisa que, como eu falei, ainda está para existir. Então, é realmente uma situação que a gente, tem muita coisa, né, muita minúcia para se ater, né, então, é um tema que envolve várias temáticas do direito também e da área de finanças, então ele traz uma complexidade que a gente trouxe aqui, e pincelou, acho que aspectos importantes aqui, as pessoas que estão aí de casa vão poder, se atentar, né, como você também conseguiu ter esse feeling de que é importante ter uma atenção à compra de imóveis, né. E espero poder ter ajudado aí com as pessoas, de todo mundo tá, ter né, eu acho que a educação em direitos é fundamental, assim, eu sim. acho, muito importante o papel do advogado, para além da advocacia, eu acho que o papel do advogado é para a sociedade, é o educador em direitos, né, Sim. e, essa vertente para mim é muito importante aqui, então estou sempre à disposição quando precisar, estou sempre aqui para poder elucidar temas e trazer um pouco de luz para esses pontos que as pessoas estão aí, e estão sem saber, né, e acabam se esbarrando em situações que são bem imprevisíveis aí. Então, foi muito bom participar Eu que e estamos agradeço. junto aí. Vamos em outras oportunidades, estou disponível aí. Valeu, muito obrigado. Bom, pessoal, eu queria aqui agradecer, né, ao doutor Rodrigo, nossa primeira participação aí do nosso canal. Queria dizer que esse esclarecimento aí no nosso mercado imobiliário é muito importante, né. Volto a dizer, o brasileiro gosta de trabalhar com imóveis, o brasileiro gosta de fazer a poupança, né, comprando imóveis. E peço, né, aquele apoio de sempre, que eu peço aqui no meu canal, para você compartilhar, né, nos nossos conteúdos, seguir o nosso canal, que vai ter aí muito mais conteúdos voltado para toda a área de finanças, investimentos, empreendedorismo como um todo. E espero ter te ajudado. Agradeço aí a sua audiência e um forte abraço. Até o próximo vídeo.